Gente, tudo bem? A paz de Cristo para vocês. Espero que estejam todos bem. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Quem puder, deixa seu like aí, indique para os amigos. A dica de hoje é bem legal. É uma atividade que eu faço aqui em casa toda semana com os meus filhos e toda semana com os meus alunos. A gente faz da seguinte forma. É um caderno, que eu falo que é um caderno nosso de redação. No início do caderno, olha, a parte do desenho é bem grande e a parte da escrita é bem pequenininha. Depois a gente vai gradativamente diminuindo a parte do desenho e aumentando a da escrita para ficar como tá essa aqui, ó. Aqui a parte do desenho e aqui a parte da escrita, bem maior, aqui já com 12 ou 15 linhas. Bem, esse trabalho, ele é muito legal e eu acho, assim, importante todo mundo fazer em casa. Como é que a gente trabalha aqui em casa? Eu tenho vários livros, eu tenho uma biblioteca extensa de livros, eu dou prioridade para o estudo, né, dentro da nossa casa. Aqui em casa é a prioridade se estudar. Então, a gente não gasta com viagens e passeios e muitas coisas, consertando o erro de português aqui. A gente não gasta com coisas que a gente considera fútil. Então, toda vez que a gente tem alguma coisa de dinheiro, a gente compra livro. E esse aqui é um livro que eu super indico, essa coleção aqui. Tem livros bíblicos e tem livros que são de cultura nacional. E eles são assim, R$2,70, R$3, R$2,50, R$2,25, esses livrinhos. Eles são bem baratos, dá pra comprar na Amazon, você faz uma lista. Eu só tenho R$20 pra gastar, só tenho R$50 pra gastar, dá pra você comprar bastante coisa desses livrinhos pequenininhos. E o seu filho tem material aí pra trabalhar, material de leitura, material pra trabalho, pra vocês, tá? Então, ó, dica barata, barata mesmo. Como é que a gente faz? A gente lê, a criança lê o livro, depois que eles leem, a gente lê pra ele, né? Pra dar toda aquela entonação da leitura. A gente lê para eles, depois nós vamos para o nosso caderno de redação. Eles vão fazer um desenho da parte que mais chamou atenção. Esse caso aqui foi da parábola da ovelha perdida. Colocou a ovelhinha aqui nas costas. E eles vão descrever aquilo que eles entenderam sobre o que foi lido. Aqui a gente já trabalha título do texto centralizado no meio, o espaçamento nos parágrafos, para cada parágrafo. Aqui a gente está trabalhando por enquanto só isso. A conexão de uma frase, se ela é continuação da frase primeira, antes dessa, que ele é um ponto continuativo, ponto, letra maiúscula, continua na mesma frase, ou se a gente mudou um pouquinho a ideia do que está sendo falado, e aí a gente pode fazer um novo parágrafo, e aí a gente dá o espaçamento e tudo mais, a gente marca 2 dedinhos e faz o espaçamento para fazer um novo parágrafo. Criança até 10 anos dá para tranquilamente fazer dessa forma, somente dessa forma. Criança de 6, 7 anos, centralizar o título no meio do texto e pelo menos uma frase referente a cada folha, que ele consiga entender o que está sendo feito aqui, o que está acontecendo nessa daqui e explicar com uma palavra, com uma frase. E aqui, 6, 7 anos tá de bom tamanho. Com 8 anos eu gostaria que explicasse mais, 8, 9, 10 anos, que falasse mais, que se tivesse mais contexto, mais entendimento daquilo que foi lido, não só daquilo que é mostrado visualmente. Meu filho autista, ele ainda precisa de ajuda nesse processo de leitura e entendimento do que foi lido, então ele ainda precisa de suporte, então ele não consegue ainda entender plenamente tudo daquilo que está sendo lido e externar com as suas próprias palavras no contexto, no caderno. Então aqui eu auxilio ele nesse processo, ele não faz sozinho.
assim como as minhas crianças mais novas, de 7, 8 anos, que muitas vezes eu preciso também auxiliar na colocação de um verbo, na frase, na dificuldade ali que ela está tendo para formular um entendimento do que ela lê. Bem, criança com mais idade que isso, 11, 12, 13 em diante, eu já aconselho você já começar a falar sobre temas de redação mais específicos do que é uma redação. Eu sei que tem gente que em escola que só vai dar isso lá com 14, 15 anos. Mas aí fica muito difícil deles captarem tanta informação, porque os textos já são muito mais profundos. Então, se você consegue já passar com 10, 11 anos algumas situações específicas sobre texto, como se faz um texto, de uma forma forte, mas com temas mais simples, tipo, eles já conhecem, Bela Adormecida, eles vão conseguir relatar isso melhor, meu ponto de vista. Então, aqui eu já aconselho com 10, 11 anos vocês começarem a falar. O primeiro parágrafo, ele é um parágrafo de introdução no texto, onde você vai abordar ali de forma pincelar o que vai ser falado no decorrer desse texto. O segundo, terceiro e quarto parágrafo, ou segundo e terceiro, às vezes não precisa de mais um parágrafo nesse momento, que é o parágrafo que eu chamo de desenvolvimento. É o parágrafo onde você vai desenvolver, abordar todas as soluções, todas as ideias, todos os questionamentos, se tem duas vertentes, se tem duas linhas de pensamento, o que você acha. Ali você vai desenvolver toda a sua linha crítica em cima do que você leu. E no parágrafo último, que pode ser aí quarto ou quinto, né? Mas o último, eu gosto dele mais ou menos para criança de 10, 11 anos, já tendo pelo menos 4, 5, 6 linhas, que é um parágrafo de fechamento, de conclusão de texto lido. Então, ela tem que ali abordar as soluções do problema, abordar ali questões que ela enxerga como razoável e que de repente na linha de desenvolvimento, na linha 1 e linha 2 que ela deu de vertente ali, a linha dela não tá ali, né? O pensamento dela, ela pode externar ali, dando um fechamento de conclusão. E a partir daí, depois que a criança já internalizou isso, fez um ano, toda semana faz um textinho simples, com 11, 12, 13 anos já está fazendo isso. Quando ela chegar aos 14, os 15 anos, que vão ter que ser textos mais complexos, de valores mais pesados, científicos, ela já entendeu o que é uma redação. E ela vai ali só elaborar o pensamento em cima da profundidade do texto apresentado para ela. E não mais na formação de um texto de redação. Entendeu? Acho que eu me fiz entender. Então, vamos lá, recapitulando. Se a gente trabalha com a criança de 10, 11, 12 anos, a partir de 11 anos, 13 anos, textos simples, livrinhos simples, não é... Aqui, olha só, esses livrinhos, eles não são medíocres em palavras, não. Olha a quantidade de linha. Todas as folhas são muitas frases, muito texto mesmo, não é brincadeira. Então, assim, eu não tô falando de textos pequenos. Texto pequeno é para criança pequenininha, 5, 6, 7 aninhos, 8. Mas dá para você, a partir de 8 anos, pegar um texto intermediário e ir continuamente até a adolescência com textos pequenos, mas com assuntos leves, assuntos do cotidiano, assuntos simples para aquela criança e para aquele adolescente. Porque quando ele chegar aos 14 anos, aos 13 anos, ele já vai ter que estar lendo textos complexos científicos, com muito mais elaboração de ideias. Mas aí ele já internalizou todas as regras da feitura de uma redação. Então ele só vai ter a preocupação de ler e entender aquilo. Mas na hora dele estruturar uma redação, ele já tem capacidade para isso. Bem, dessa forma que eu trabalho, dessa forma que eu vejo que dá certo. Aqui a gente faz, toda semana faz um. Eu tenho uma lista enorme, olha, de livrinhos. Uma lista enorme.
E aqui, conforme eu vou comprando os livrinhos, eu vou anexando os livrinhos aqui. Eles não leem de forma aleatória, até leem. Hoje pegaram para ler. Mas assim, ele volta lá para minha lista, minha pilha de livros que ainda não veio para a biblioteca, porque primeiro a gente faz esse trabalho para depois ele vir para a biblioteca e ficar à vontade para poder pegar a qualquer momento. Mas essa é a minha dica de hoje, minha dica de mãe de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Indica o canal para os seus amigos da faculdade, da escola, de criança pequena, de criança maior, para fono, terapeuta ocupacional. Indica aí para todo mundo que vocês considerem legal. Vocês podem fazer em casa, tá? Vocês podem comprar um caderno comum com linha pautado normalmente, tá vendo? E aqui, olha, eu corto uma folha de ofício, faço uma margenzinha azul, ó, coloco a data aqui em cima, deixo o espacinho pro desenho e o espaço para redação. Então, assim, é uma dica legal. Deixa diferente esse caderninho, caderno de redação, deixa ele de forma separada, não deixa ele junto com material de português, nem junto com material de nenhum outro, porque você ali consegue ter um gradual de avanço dessa criança na feitura desses textos. E assim você pode ver, assim, gradativamente, toda semana, o que vem evoluindo, tá bom? Um caderno simples, um caderno barato, de R$3, de R$4. Esses livrinhos que eu indiquei aqui da Amazon são baratérrimos, são muito baratos. São livrinhos de R$2, R$3, R$5 no máximo. Dá pra você fazer combos assim com 3 livros, R$5, entendeu? Então vale super a pena e vai ter aí material suficiente, variado, pra criança explorar. Tá bom? Ó, super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.